Olá pessoal, como vão? Estamos de volta aqui no canal do YouTube. Muito obrigado a todos que têm enviado suas perguntas, que têm questionado muito. Tem uma chuva no Facebook de pergunta, de dúvida. Sempre tentando responder na medida do possível. Você que ainda não mandou suas dúvidas, que ainda não perguntou, acesse o nosso Facebook, acesse também o nosso site dreduardoreis.com.br. Vários dos artigos que eu cito para vocês estão presentes lá. Eu tive algumas dúvidas que foram relatadas no Facebook. Também a gente fala muito sobre alimentação, suplementação e alguns detalhezinhos. Então, sim, de vez em quando sempre chegam algumas perguntas que são sempre muito bem-vindas. Já me perguntaram até para fazer um vídeo falando da minha vida. Isso aí depois provavelmente a gente vai fazer. Mas como que eu cheguei até a nutrição esportiva, que agora que eu vejo chegar vários profissionais nessa área, então a gente vai fazer um vídeo disso aí também possivelmente. O que eu separei para vocês hoje é para falar um pouco sobre fatores antinutricionais. A gente vê falando muito aí, tem uma marca muito famosa que já fez propaganda em time, principalmente ali da Baixada Santista, sabe aquele time que é de lá? Então é uma empresa que já fez propaganda naquele time ali. E saíram vários artigos e existe, para vocês terem noção como é que a marca é consolidada, existe uma comunidade na internet que é contra o uso dos suplementos de tal marca. Por quê? Por causa de fatores antinutricionais e por causa de contaminação e adulteração de produto. Quando que ocorre isso? É mais ou menos quando a gente compra um termogênico e um pré-treino aqui no Brasil. Existem substâncias lá dentro que a gente não sabe exatamente o que são e quais os seus efeitos. Então não é relatado lá, o produto exerce um tal efeito que a gente adora, que é o estímulo, né? E a gente acaba usando por causa disso, mas não sabe exatamente o que tem lá dentro. Na verdade, fatores antinutricionais são fatores que atrapalham ou que inibem alguma função nutricional. A gente fala um pouco sobre inibidores de proteína, sobre oxalatos, taninos. O pessoal fala muito sobre vinho, fala, o tanino é assim, o tanino é assado. Que ele é considerado um fator antinutricional porque ele atrapalha na digestibilidade da proteína. Então ele é considerado sim um fator antinutricional. E nitritos e nitratos, que são utilizados, os nitritos e nitratos são muito utilizados, apesar de indicar, eu tenho noção disso, o nitrito e o nitrato eles estão presentes muito em peito de peru e embutidos. Por quê? Para fazer a conservação. Além disso, eles sobem a quantidade de sódio do produto. Então, na verdade, quando a gente vai comprar um produto embutido, além de olhar o teor de proteína e de gordura sempre reduzido, a gente tem que prestar atenção em quantidade de sódio e potássio. Isso reflete os nitritos e nitratos que são utilizados nesses produtos para fazer a conservação dos mesmos. Então eu falei para vocês que os taninos eles inibem um pouco essa digestibilidade proteica, então eles reduzem a disponibilidade de aminoácidos no sangue e consequentemente a função desses aminoácidos. A gente tem os fitatos também que acontece? Os fitatos eles formam um complexo entre a proteína e alguns minerais. Esses fitatos estão muito presentes em grãos. Então por isso que eu tomo muito cuidado também na hora que eu for falar de cereais. A gente usa um pouco, vamos falar um pouco de marca aqui, o Fiber Mais e o Albran, porque a quantidade de fibra é muito alta. Não é o Albran, você não acha um pé de Albran. Então são fibras que são modificadas para ter maior teor de fibra, menor teor de fatores antinutricionais. Porque a gente consegue encontrar também fitatos nos grãos. E esse complexo que é formado, assim como os fitatos, os oxalatos também fazem isso, eles precipitam cálcio formando alguns cristais insolúveis. O que vira? Cálculo renal. Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado com alguns desses antinutrientes. Todo profissional de nutrição ele aconselha muito bem, principalmente quando a pessoa já tem uma tendência familiar e genética para ter esses cálculos renais. Então, esses grãos, esses alimentos presentes de oxalatos e fitatos, eles são bastante estudados e a gente tem que evitar um pouquinho quando a pessoa tem algum desses problemas renais. Algumas enzimas proteolíticas, como por exemplo a tripsina, que também reduz a disponibilidade de aminoácidos, também são encontradas em grãos e leguminosas.
O que a gente pode fazer, Duarte? Você está falando, mas o que a gente pode fazer para reduzir isso? A temperatura, a cocção do alimento, ele reduz esse teor desses fatores antinutricionais. Não estou falando para você derreter um brócolis, mas coloca ele em vapor ali em pouco tempo, dá só um choque para a gente conseguir ver se a gente consegue eliminar esses fatores antinutricionais. Tranquilo? Outro alimento que apresenta fator antinutricional. Não vou lembrar o nome agora, eu tenho ele no meu Face. É o Mário. Vocês conhecem o Mário? Eu acho que é o Mário. O Mário, ele me mandou falando que vi ele colocando lá no Facebook. Todo mundo tira foto quando a refeição tá ótima, né? Ninguém tira foto da merda quando você tá lá no McDonald's e no Burger King. Toma vergonha na sua cara. Se você não põe foto do McDonald's, também não vai pôr a foto do omelete. Caramba. E ele tirou a foto de um shake, só que de clara, de ovo, sem cozinhar, sem fazer um omelete. Pessoal, para com isso. Isso aí foi só o Arnold Schwarzenegger que fez um videozinho. Sylvester Stallone num vídeo também vagabundo, um filme. Vocês assistiram o filme dos caras. O que acontece? A desnaturação proteica não quer dizer que existe perda de proteína. A desnaturação proteica, pensa num fio de telefone. O que acontece? Vou arrancar um HB aqui para vocês entenderem. Na proteína a gente tem configurações alfa-hélice, que é isso aqui, ó, é um fio de telefone. E a gente tem as folhas de beta, que é como se fosse uma dobradiça assim em folha, como se estivesse dobrando uma folha de papel. Uma proteína tem essas duas configurações e ela começa a enovelar igual um novelo de lã, certo? Quando eu desnaturo a minha proteína, ao invés dela estar igual um novelo de lã, eu faço isso aqui, ó. Para quê? Para melhorar a quebra e disponibilização desses aminoácidos. Aqui está cheio de aminoácidos. E a disponibilização desses aminoácidos na corrente sanguínea. Quando você coloca uma proteína crua, é uma coisa, você morde num bife cru? Você pega um patinho desse tamanho e come cru? Não, põe na panela. Por quê? Para desnaturar. Além de ter os riscos de contaminantes dos alimentos normais, por exemplo, consumindo a clara de ovo cru, parabéns, você tem um risco muito grande de ter salmonelose. Pode até morrer, tem gente que morre por causa de salmonelose, que é uma bactéria que está presente no cocô da galinha. Parabéns! Então a gente desnatura a proteína para melhorar a absorção e a disponibilidade de aminoácidos no plasma sanguíneo. Quando você coloca ele crua, fora a contaminação, você vai diminuir a absorção por conta disso. Não existe a desnaturação, então fica mais difícil. Um abraço pro pessoal do sashimi, tá? Beleza, do salmão. E outro fator antinutricional da clara de ovo crua, a avidina. A avidina ela inibe a produção, ela inibe a absorção e utilização da B6. A B6 ela é muito utilizada para o pessoal que estuda o BCA para melhorar a absorção do BCA, que já é fantástica, mas ela é utilizada na síntese ali e na quebra do BCA para ser utilizado. E também na proteína intacta, na hora que a gente coloca a disponibilidade de aminoácido no plasma, a proteína B6 também é utilizada. Tranquilo? Outra, quando a gente fala de proteína, quando a gente fala de whey protein, a gente pensa não numa proteína, mas num grupo proteico. E nesse grupo proteico, a que está em maior concentração é a albumina do soro bovino. A gente tem essa proteína que é a albumina, não estou falando da albumina do ovo, presta atenção, marombeiro, estuda, olha só. A albumina é uma proteína que está presente no soro sanguíneo. Ele está disperso, ele carrega vitamina, ele carrega aminoácidos também. Então a albumina é uma proteína que está presente no sangue. Quando a gente fala de sangue e leite materno, então a gente vai ter algumas proteínas no leite materno que a mãe está doando para a gente. Então é como se fosse uma cópia genética. O que a mãe tem no sangue, ela passa para o feto, correto? Ela passa através do leite materno também. E a vaca passa também para o leite da vaca. Então essa albumina do soro bovino é a parte proteica das proteínas do soro do leite, ou whey protein, como vocês conhecem, que tem a maior intolerância alimentar. Então quando a gente fala que existem pessoas que são intolerantes às proteínas do soro do leite, mais de 90% é por causa da albumina do soro bovino. O que a gente aconselha? Usar uma proteína hidrolisada. Um abraço para o pessoal da VP Consultoria, que indica a proteína hidrolisada por causa desse risco, dessa intolerância. Então elas usam muito isso. Então as proteínas hidrolisadas. Nesse caso, excelente escolha, a gente está eliminando um problema. Quando a pessoa é intolerante, a gente coloca o ISO. Se a pessoa não tem nada, vamos na concentrada que é mais barata.
A consistência, o produto é o mesmo, o que muda é a quantidade de proteína. Ah, tem menos proteína. Bicho, bota 10 gramas a mais ali de produto, mesma coisa. Agora a hidrolisada não, é uma proteína intacta que passou por uma pré-digestão para eliminar principalmente essa intolerância de albumina do soro bovino. Tranquilo? Depois a gente já falou demais de whey, né? Outra substância que nós vamos fazer um vídeo só dela, mas eu quis colocar para vocês porque ela tem contaminantes e ela foi proibida no mercado durante muito tempo, que é a creatina. A creatina ela é formada no nosso organismo a partir de arginina e glicina, tá? Ela é modificada no rim e depois ela coloca uma concentração alta no sangue. E essa que eu compro, amigo, ela é sintética, sim. A creatina sintética ela é formada a partir de duas substâncias, a cianamida mais a sarcosina. Eduardo, beleza, que porra é essa? Gente, são duas substâncias sintéticas, se eu falar para vocês que vem do giz do carvão, vocês acreditam? Vem de lá. Só que o que acontece? Quando a gente junta a cianamida e a sarcosina, antigamente a gente não sabia por que a creatina dava sim, não é, o pessoal vai proteger às vezes a creatina, mas não é. Ela tinha sim contaminantes e causava lesões renais. Por quê? Foram descobertas duas substâncias nefrotóxicas na hora da síntese da cianamida e da sarcosina, que são o DHT e o DCD. DHT a gente vai colocar aqui para baixo vocês o nome, acompanha comigo. Dihidrotriazina, DHT, primeira substância. Segunda substância, dicianodiamida, DCD. São duas moléculas de cianamida. Então, na verdade, na hora que a gente junta cianamida e sarcosina, a gente tem a creatina. Fora isso, a gente tem um contaminante que vem a partir da sarcosina, que é o formaldeído. Todas essas três substâncias, mas principalmente DHT e DCD, são altamente nefrotóxicas. Então, o que acontece? Hoje, quando a gente vai produzir a creatina no Brasil, por isso que ela foi liberada, a gente tem que ter um laudo do laboratório dizendo que a creatina não possui nem DHT nem DCD. Por quê? Essas duas substâncias são nefrotóxicas, e nem formaldeído. Essas substâncias são nefrotóxicas e se elas estiverem ali, elas vão causar sim um comprometimento renal. Então toda creatina hoje produzida no mercado tem que ter um laudo dizendo que não existe DHT nem DCD. Eu vou disponibilizar esse artigo, é uma revisão sobre creatina que o Dr. Herbert Lancha Jr. fez para a Anvisa. Ele também participa das reuniões da Anvisa, assim como a Tânia Rodrigues, o Turíbio Leite. E na época isso aqui foi quando a gente estava trabalhando numa mesma empresa e ele precisou fazer essa revisão. Então lá no artigo, se vocês entrarem no site dreduardoreis.com.br, vocês vão achar o artigo lá e vão ver toda essa explicação e depois a gente pode fazer um vídeo também falando só sobre ela. Aí eu estudo bem legal esse artigo para eu conseguir passar de uma forma mais tranquila para vocês. Bom, esse vídeo de hoje foi para falar sobre um pouco fatores antinutricionais e acabamos falando também alguma parte de fator antinutricional que a gente encontrava em alguns suplementos. Espero que vocês tenham gostado, mandem dicas, mandem críticas e vamos bombar esse canal. Ok? Quem quiser entrar em contato, Facebook, site e fiquem à vontade. Grande abraço, até o próximo.